A paz do Senhor. Boa noite a todos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 3, aliás, versículo 4. Diz assim: Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. Glória a Jesus. Estava indo eu para uma campanha no monte que a gente está fazendo às sextas-feiras ali na bairro de Tinguá, aqui em Nova Iguaçu. Nós estávamos no carro e ali o pastor estava ministrando uma palavra. E na ministração desta palavra que ele trazia para a igreja, ele citou esse trecho do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João se apresentaram diante daquele homem que era coxo, estava ali já há anos naquela situação, esmolando na porta do templo. E ao reparar que os discípulos estavam subindo para orar, ele deve ter gerado uma esperança no seu coração e que naquele dia ele receberia uma boa oferta. Por que isso? Porque ele já devia ter ouvido falar que o povo vendia tudo que tinha para ajudar aqueles que não tinham. Mas antes disso, o que eles faziam? Eles depositavam aos pés dos apóstolos para que esses então fizessem a partilha com o povo que fazia parte da igreja. E quando ele viu que os dois estavam subindo, ele deve ter tido essa esperança. Hoje eu vou receber uma esmola boa, talvez eu possa ir até para casa mais cedo. Mas quando eles chegaram aonde estava aquele homem, e ele estendeu a mão, talvez com vergonha, por causa daquela situação de humilhação que ele vivia, e ele estendeu a mão pedindo a eles uma esmola. E Pedro e João não eram apegados a nada, eles não andavam com seus alforjes, com seus bolsos cheios de dinheiro, porque Jesus, quando os dispensou na primeira vez, juntamente com os 70, naquela comissão, ele disse para que eles fossem e não levassem nada, fossem somente com a roupa do corpo. E os discípulos estavam acostumados a viver dessa forma. Eles não tinham apego a coisas materiais, porque a visão deles era espiritual, eles almejavam alcançar o céu. E isso foi uma das determinações que Jesus deixou para eles. Eles viveram assim durante todo o ministério deles ao lado de Jesus, e agora trouxeram para isso para eles também no início da igreja. E eles não tinham nada nos bolsos, mas eles tinham algo que o paralítico não esperava. Aleluia. Era sim a mudança de quadro de vida daquele homem. A oportunidade de ele sair daquela condição de submissão e o traz. Eles estavam levando para ele o milagre. O milagre, a cura. Estavam levando para ele vida, dignidade, orgulho próprio, irmão. Estavam levando para ele a possibilidade de ele seguir a sua vida sem precisar andar à sombra de ninguém. E Pedro e João olharam para ele, depois de dizer esta frase, olhe para nós. A Bíblia vai dizer que Pedro teve que pegar ele pela mão, porque talvez ele não tenha crido na palavra do homem de Deus. Talvez ele não tenha acreditado, ele ficou olhando para Pedro. Foi necessário que Pedro pegasse ele pela mão e o colocasse de pé. E diz a Bíblia que ele se colocou de pé, começou a dar pulos e a louvar o nome do Senhor. E essa passagem é muito linda porque ela nos chama para uma responsabilidade. Ela chama eu e você para uma responsabilidade. E dentro do carro, naquele dia, quando nós estávamos indo, eu virei para o pastor e disse, pastor, eu posso me alegrar. Eu posso me alegrar porque eu posso afirmar isso daí. Eu posso dizer para as pessoas, olhe para mim. Olhe para mim. Sabe por quê, irmão? Eu tenho buscado ter vida com Deus, irmão. Eu tenho buscado ter uma vida de oração, de consagração, de jejum. Eu tenho buscado guardar e encomendar a minha alma para o céu. Eu tenho buscado andar firmado na palavra aqui, irmãos. Eu tenho buscado andar aqui, Como eu digo para você, aquilo que eu prego para você é aquilo que eu procuro viver. Eu não vou pregar para você nada aqui que eu não viva.
Eu não vou pregar para você nada que eu não faça antes, eu não vou pregar para você fazer. Então, se eu estou dizendo para você o que é para você fazer, é porque antes eu estou fazendo. Eu estou fazendo. E eu disse, pastor, eu posso me orgulhar porque eu posso afirmar isso para as pessoas, eu posso dizer, olhe para mim. Sabe por quê, irmão? Irmão, eu vou dizer para você uma coisa, existem pessoas que pensam que ser crente é só botar uma Bíblia debaixo do braço, levantar e ir para a igreja, sentar lá, ouvir a palavra, cantar um hino, dar glória a Deus, dar glória a Jesus, bater palma. Tem pessoas que pensam que ser crente é parar de fumar, parar de beber, parar de prostituir, parar de se drogar, parar de fazer fofoca, parar de roubar, parar de enganar as pessoas, etc, etc, etc. Querido, ser crente é muito mais do que isso, irmão. Porque isto tudo é obrigação nossa. Tudo isso aí que nós temos, que algumas pessoas ainda que vieram do mundo para a presença de Deus, e assim como Israel quando saiu do Egito, trouxe o Egito dentro do seu coração, existem pessoas que estão no nosso meio e estão trazendo consigo essas coisas para o âmbito da igreja. O que está acontecendo? Está contaminando a igreja com essas coisas. Está contaminando a igreja com essas coisas. E isso traz o quê? Doença para a igreja. A igreja fica doente, a igreja não cresce, a igreja incha. A igreja incha porque está enferma. Está enferma. Então isto é obrigação nossa, nós temos que abrir mão disso, irmão. O jovem rico, quando ele se apresentou diante de Jesus, Jesus disse, você precisa ainda abrir mão de algo. Ele disse, o que é? Vai e vende tudo que você tem, aí você vai dar aos pobres, daí você vai ter um tesouro no céu, então você vem e me segue. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. Então você precisa abrir mão da riqueza que o mundo colocou nas tuas mãos, irmão. Não adianta você querer guardar um cetil daquilo lá, porque você não vai conseguir ver a glória de Deus. Mas pastor, que riqueza é essa? É tudo isso que eu citei aqui ainda há pouco. Tem pessoa que está dentro da igreja, está fumando, está se prostituindo, está bebendo, está se drogando. Irmão, eu estou falando porque eu já vi isso acontecer. Eu tive o desprazer de conhecer crente dessa categoria, irmão. Tive o desprazer de conhecer crente desta categoria. A pessoa ter uma queda, um momento de fraqueza, e de repente ir lá e, pecou, irmão, é aceitável. Mas a pessoa viver na prática disso e não se dedicar, não orar para se libertar disso e estar em cima do púlpito pregando, tá dentro da igreja louvando, irmão, isso daí é iniquidade. E aqueles que cometem iniquidade não vão herdar o reino de Deus, irmão. E daí eu vou dizer para você, sabe por quê que eu disse para o pastor que eu posso dizer isso, dizer para você, olha para mim, sabe por quê, irmão? Porque eu não faço nada dessas coisas aí. Eu estou num processo no meu casamento aí já vai quase um ano, irmão. Vai para quase um ano. Eu não ando conversando com ninguém na internet. Eu não ando me masturbando às escondidas. Eu não fico mergulhado em pornografia. Eu não fico mentindo para as pessoas. Eu não fico enganando ninguém. Eu respeito o meu pastor. Eu não saio para pregar em lugar nenhum sem antes pedir a bênção dele. Eu não fico pedindo nada para ninguém. Eu não fico esmolando nada para ninguém. Passo minhas dificuldades, passo minhas provas, mas eu passo louvando, adorando e exaltando, engrandecendo o nome do meu Deus. Porque eu sei que tudo é um aprendizado para eu poder crescer. Para eu poder crescer, irmão. Então, nesse processo que eu vivo hoje, eu tenho aprendido mais de Deus. Você acha que possibilidades e oportunidades não surgem? Claro que sim, mas eu digo não. Não. Primeiro, porque eu tenho temor ao meu Deus. Eu respeito meu Deus, assim como José, quando estava dentro da casa de Potifar, aquela mulher se apresentou para ele, mas ele, mesmo ele sendo uma pessoa solteira, ele abriu mão de tocar numa mulher que não era dele. Porque ele tinha um compromisso com Deus. Eu não ando fazendo esse tipo de coisa, irmão, primeiramente que eu tenho um compromisso com Deus, e outra porque, o que eu quero, o Senhor já me deu. Eu sou um homem casado, irmãos.
Eu tenho que honrar e respeitar a minha esposa, mesmo estando na ausência dela. E assim você tem que ser. Tem homens que estão me ouvindo aqui que estão com amante. Tem mulheres que estão me ouvindo aqui que têm amante. Então, respeita teu marido, respeita a tua esposa, respeita teu pastor, respeita teu ministério. Tenha temor de Deus, para que as pessoas possam olhar para você, aquelas que estão passando dificuldade, elas possam chegar até você e você dizer, olha para mim, ó. Olha para mim, porque Deus está em mim, o Espírito Santo está na minha vida, eu vou orar por você e Deus vai entrar com providência e vai curar essa enfermidade, vai restaurar teu lar, tua família, vai te abrir porta de emprego, vai te dar vitória. Olha para mim. Será que você pode dizer isso? Será que você pode dizer isso? Estamos indo já, irmão, para o final de mais um ano. E que frutos o Senhor vai encontrar em você se a morte se apresentar para você hoje e o Senhor te chamar para se apresentar diante dele. Que é que você vai apresentar para ele? Olha o que ele disse acerca da figueira infrutífera, irmão. Sabe para que serve a árvore sem fruto? Para ser cortada e lançada no fogo. Então, querido, a partir de hoje, abre mão das coisas que o mundo te oferece. Entra na palavra, consagra a tua vida, seja temente a Deus, respeita, andecai o teu cônjuge. Tenha uma vida santificada, tenha uma vida não de aparência, mas uma vida reta diante da sociedade, acima de tudo de Deus. Para que no momento em que Deus contar com você, como contou com Pedro e João, naquele momento que aquele paralítico estava ali, você possa abrir a boca e dizer, olha para mim, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar, em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba a tua vitória, receba a tua bênção, seja livre, seja liberto das algemas do pecado, para que as palavras que saem da tua boca, Deus venha confirmar na terra. Amém? Quero deixar para você essa palavra, que o Espírito de Deus, ele fale melhor ao teu coração, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.